Bom, o Jornal Diário de hoje vai falar sobre CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o Executivo do nosso município. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui na bancada do Jornal Diário o denunciante, o responsável pela denúncia que deu origem a essa comissão. Eu converso hoje aqui na bancada com o Marcos Vinícius Ramos. Marcão, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. É importante a gente ter todos esses elementos que acabaram levando à abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas para começar, eu queria te perguntar se a comissão está de fato desempenhando o seu papel. Boa tarde a todos, não sei o horário que iremos ao ar, boa tarde, boa noite, se for reprisado, a todos os telespectadores. O Anderson, às vezes, eu fico com a impressão que a CPI que está acontecendo, a investigação que está acontecendo, não é a que eu protocolei, na verdade. Sim. Eu tenho, às vezes, essa impressão porque a CPI da qual eu protocolei, da qual eu enumerei ali diversas irregularidades, muita materialidade, muita prova, muito documento, ela, na verdade, ela está começando a perder o foco. Sim. Inclusive o foco de investigação e o foco das pessoas que realmente teriam que estar sendo investigadas, ouvidas. Sim. Pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, Marcão, realmente você tocou num ponto, inclusive, que alguns profissionais da área, inclusive já citaram em algumas reportagens do próprio Grupo Diário, que é a questão da fundamentação mesmo da sua denúncia, É uma denúncia extremamente fundamentada, ou seja, que dá muitos elementos para serem investigados. E aí, uma das questões levantadas, inclusive por recentes matérias do Jornal Diário de Teresópolis, é a questão da relevância dos ouvidos nas oitivas. Você tem percebido também essa, digamos assim, a perda do foco da investigação nas últimas sessões? Na verdade, além da perda do foco, eu tenho visto e tenho acompanhado diretamente uma falta de interesse de se aprofundar mais nos problemas e nas denúncias mais contundentes. Eu acho que uma CPI, quando ela recebe uma farta materialidade, quando ela recebe provas documentais incontestáveis, quando ela recebe também algumas denúncias, que aí sim cabe a CPI investigar, e ela começa, vamos até exemplificar, figurar aqui a maneira da gente falar, quando você vai pescar de caniço em anzol, é uma coisa, mas quando você vai de arpão, você vai pegar o tubarão. Sim. E a CPI hoje parece que está querendo pegar só a sardinha, não está querendo Sim. ir no tubarão ainda. Eu não entendo se isso, às vezes me faz lembrar um ditado do meu avô era fazendeiro, e ele dizia muito isso: enquanto a galinha estiver colocando ovos, não se está na hora de levar ela para a panela. Nem que depois seja preciso levar para a panela de pressão para cozinhar rápido. Sim. Então eu tenho essa impressão de que enquanto a galinha está colocando ovos, não tem muito interesse ainda de cozinhar, levar a galinha para a panela. Agora, uma outra questão, a composição dessa comissão, Ou seja, os edis responsáveis por essa comissão. Te agradou, de certa forma? Você acha que poderia ser uma nova composição? Eu na verdade, isso parece que foi um sorteio que foi Sim. feito. Eu não tenho nem muito que contestar isso, não me agradou. De fato, não me agradou. Mas eu acho que prerrogativa legal para se contestar isso não existe, Fizeram tudo dentro do trâmite, dentro da lei orgânica, dentro do regimento interno. Isso a gente só tem que lamentar a presença da composição que foi feita. Mas eu vejo que se a CPI hoje, que na verdade, Anderson, o pedido principal seria uma comissão processante. Sim. E a comissão processante, ela daria o direito e daria o poder aos vereadores de afastar o prefeito automaticamente. Sim. Então, quando eu me refiro lá no final da petição à CPI, foi uma terceira via, um caminho alternativo que claro. Nós buscamos para não se criar ali uma oportunidade de não ser feito nenhum nem outro. Claro. Então, ali na petição inicial, as pessoas até não entenderam muito, eu falava muito em comissão processante, mas dava esse segundo caminho, na verdade, seria a CPI, que está sendo feita, está sendo investigada, e eu li a abertura da CPI, o comunicado oficial do presidente da CPI, o Dr. Habib,
que ali ele abriria um leque para outras investigações. Eu não estou vendo isso. Eu não estou vendo ser investigados sequer os objetos que estão ali compostos, as fundamentações, os documentos, sequer a oportunidade de abrir aí um leque para outro tipo de investigação. Pois é, a justificativa, por exemplo, dessas convocações, por exemplo, nós vimos que há um indício grande de questões paralelas ao que deve ser investigado, né? Isso tem sido quase que claro, né, a partir de algumas convocações. Como, por exemplo, do diretor do Grupo Diário de Teresópolis, o Vanderlei Pérez Júnior, que, no nosso entendimento, né, enquanto empresa, e no entendimento da grande maioria da população que participou através do enquete no nosso site, não tinha um porquê. Você acha que esse tipo de convocação, sem um propósito específico, pode acabar descredenciando essa comissão? Descredenciando, e até eu digo mais, eu vou além, até desmascarando, porque sabemos aí que uma CPI ela não pode ser usada para instrumento de perseguição política, desavenças políticas, ela não pode ser direcionada para intenções políticas. Então, eu vi desnecessária a presença lá tanto do Júnior quanto do Vanderlei, não concordo, em momento nenhum na petição que eu fiz eu citei sequer a empresa, o Diário, o jornal Diário. Quando eu me refiro ao diário que foi fraudado, eu sou bem específico, foi o Diário Oficial do Estado que foi fraudado. Isso foi uma denúncia, inclusive, do Claré, um ex-funcionário, um ex-servidor, que fez a denúncia ao Tribunal de Contas. Esse processo existe, são evidentes as provas de fraude no Diário Oficial do Estado, então parece que está tentando se confundir. Aliás, vou além. Parece que está tentando se dar nulidade a essa CPI no final dela. Então já fica aí o alerta para a população, aos telespectadores da TV Diário, aos teresopolitanos. Tudo que está sendo feito, eu tenho essa sensação que no final vão tentar se buscar uma nulidade dessa CPI diante de tantas evidências e diante de tantos erros que começam a ser cometidos, e eu tenho a percepção que intencionalmente. Pois é, Marcão, você também teve um episódio recentemente de um direito de resposta concedido pela Justiça do prefeito que fez algumas acusações. Eu queria que você falasse um pouquinho também do que levou a esse direito de resposta. Eu queria que você repetisse o teu posicionamento a respeito desse questionamento do prefeito. Isso foi um fato que me desagradou muito. Eu não estava, inclusive não estava em Teresópolis, muitas pessoas me ligando, me telefonando na hora, quando começaram a assistir a matéria. Posso até citar o nome da TV no Canal 9, a TV Cidade, da qual o prefeito foi apresentar. Eu sou secretário de Segurança, o novo secretário, ele sequer citou o nome do secretário, o momento todo ele falou de CPI, me citou nominalmente, proferiu palavras infelizes, né? Coisas assim que realmente caracterizam a sua gestão, uma gestão infeliz, uma gestão que não deu certo, e a cada palavra que ele fala, a cada frase que ele profere, realmente demonstra que ele está despreparado para assumir o cargo que ele foi eleito. Por isso, eu defendi e defendo o tempo todo o afastamento do prefeito, e já era pedido no meu pedido de comissão processante, porque eu tenho que recordar, Anderson, um fato histórico em Teresópolis. Isso foi na madrugada de 11 para 12 de fevereiro de 1998, quando o Ministério Público faria uma inspeção na Câmara Municipal de Teresópolis, também com irregularidades gravíssimas naquela época. O presidente, inclusive, era o falecido, o finado vereador Galo. E naquela madrugada de 11 para 12, na véspera de uma operação que haveria do Ministério Público, a Câmara Municipal foi assaltada, roubaram documentos, adulteraram computadores. Os ladrões que tiveram acesso à Câmara Municipal naquela madrugada só destruíram documentos e provas. É um fato assim de se lamentar. E eu penso que nesse momento o prefeito ele tem o direito legítimo, constitucional, de ampla defesa do contraditório. A Constituição lhe garante isso, mas também a Constituição garante que se afaste ele imediatamente, para que ele possa também não prejudicar as investigações, não possa destruir provas, não possam desfazer as evidências, enfim, atrapalhar toda essa investigação. Eu
se vereador fosse, eu pediria o afastamento imediato dele, daria posse ao vice, que o vice foi legitimamente eleito para assumir em qualquer situação, e essa é uma situação grave. E aí sim, me referindo ao direito de resposta, eu obtive amigavelmente, a direção da empresa entendeu que ele foi calunioso em relação à minha pessoa, não deveria ter me citado nominalmente, e eu gravei um vídeo com o mesmo tempo, com as mesmas inserções, soube que ele foi colocado no ar, e estou satisfeito. Agora, no aspecto jurídico e legal, eu ainda pretendo dar mais encaminhamento a isso, porque a gente não pode deixar o prefeito impune diante do que ele falou. Agora vamos falar um pouquinho dessa movimentação que a cidade tem apresentado, né, nos últimos meses, por conta, evidentemente, dos reflexos da catástrofe, mas também por conta dessas questões que foram denunciadas. Como é que você vê a participação do povo de Teresópolis nessas manifestações, que começaram com uma certa forma, um pé atrás, né, por parte de boa parte da sociedade, por conta de interesses ou não partidários, mas que efetivamente ganhou, né, a massa do teresopolitano e a grande maioria da população. Como é que você vê, você como teresopolitano, como é que você vê essa mobilização da cidade, essa mobilização pessoal do teresopolitano contra uma possível irregularidade na sua administração? Isso é uma coisa, Anderson, que eu fico muito feliz em saber que o teresopolitano despertou esse espírito de cidadania, esse espírito de acompanhamento do que acontece realmente na política da cidade. A insatisfação foi o grande motivador para que as pessoas fossem às ruas. A tragédia do dia 12, e aí a gente não pode culpar ou então colocar ônus a quem realmente não mereça, isso foi uma tragédia ambiental, mas o problema pós-tragédia, o abandono da população, o abandono das pessoas dos bairros onde foram atingidos, isso era o que a gente não podia aceitar e permitir. Então foi outro grande motivador para levar as pessoas às ruas. Essa manifestação não é do Marcão, apesar de eu ter dado apenas o pontapé inicial, mas um time de futebol não joga sozinho, né? Sim. E precisa inclusive de adversário. Um time de futebol não joga só os 11, eles precisam de 11 contrários para que essa partida ocorra. Então, essa manifestação hoje é o sentimento, o anseio do teresopolitano de uma forma geral. E foi legal em tudo isso ver que surgiu, a coisa foi tomando corpo, foram surgindo adesões, as pessoas foram se conscientizando e hoje é inevitável. Hoje é quase que perceptível a impopularidade, a rejeição do governo chega praticamente aos 100%. É um fato histórico, nunca aconteceu isso em Teresópolis, e eu acho muito boa, acho qualquer tipo de manifestação, que seja ela pacífica e ordeira, acho válida, mesmo que seja manifestação de uma única pessoa, de uma pessoa só. Faça, se você tem o que reclamar, se você tem o direito de reclamar, vá lá e cobre, porque prefeito, vereadores e secretários nada mais são do que seus empregados, são pagos com dinheiro dos seus impostos, com dinheiro do seu suado trabalho, então cobrem deles, porque é para isso que eles estão lá, não é isso? Bom, Marcão, você tem, né, desde o início do governo Jorge Mário, tem assumido uma posição contrária, realmente de oposição ao governo Jorge Mário. Mas, evidentemente, essa situação hoje acabou ganhando, né, uma proporção bem maior, como você mesmo disse, quase na totalidade da população. E o discurso do prefeito tem sido justamente de apontar a adversários político-partidários, né, essas mobilizações. Você acredita que esses movimentos político-partidários foram completamente tomados por essa movimentação em massa da população? Eu acredito, aliás, eu tenho um amplo direito, a certeza absoluta disso, porque eu vejo que hoje não é o político, não é o partido, não é a ideologia partidária, é a população que se manifesta. Existem ali pessoas com seus interesses, existem ali possíveis candidatos. Até abro um parênteses para questionar a postura de alguns desses possíveis candidatos que não devam e não devem fazer dali um palanque eleitoral,
devem se portar como cidadãos, porque o ano que vem é ano de palanque eleitoral. Esse ano é ano de se buscar o melhor para a cidade. Mas, ao contrário do que alega o prefeito, isso é um movimento popular, isso é vontade e um anseio popular. E você recordou bem, Anderson, essas denúncias não são de hoje. Sim. Antes mesmo de tomar posse, exercíamos, inclusive, uma postura de oposição. A oposição é para isso, a democracia é assim. Embora tenha alguns defeitos, ainda é o melhor dos sistemas políticos. E quando se tem uma democracia, se tem situação e oposição. E na época, eu recordo que o discurso do governo era de que ainda havia um pouco tempo, ainda tem 2 meses, só tem 3 meses. Sim. E esse discurso foi perdendo força ao longo do primeiro ano e criando-se um discurso novo. E o discurso novo seria o seguinte: olha, esse ano não estamos fazendo nada porque o orçamento não foi nosso, mas no ano que vem tudo vai mudar. E foi se criando expectativa, foi se criando aquela apreensão e até a vontade do povo querer ver dar certo. Sim. E as coisas acabaram não dando certo. E o novo discurso de que as coisas iriam mudar em 2012 foi por água abaixo, né? 2010, na verdade, né? 2009, já se fazia esse discurso. Foi por água abaixo. E agora o que a população entende e vê é que realmente nada do que foi prometido foi cumprido. A situação hoje político-administrativa, os serviços básicos os serviços públicos básicos que teriam de ser prestados são de péssima qualidade, e daí gerar essa insatisfação toda. A população hoje nada mais quer do que ver o prefeito Jorge Mário fora do cargo que ele ocupe, e nem que para isso seja necessário até renunciar. Eu acho que seria digno dele, seria muito útil à população e à cidade que ele tivesse uma postura, admitisse: olha, infelizmente não era o que eu estava pensando, eu não me sinto capacitado e preparado, e renuncia. Eu acho que ele teria assim uma saída mais digna, né? É como jogador de futebol, né? Tem que saber a hora para parar. Não adianta querer jogar futebol profissionalmente até os 50 anos, que vai insistir no erro, né? Agora, Marcão, a gente tem essa percepção realmente de que a decepção foi tão grande quanto a vontade de mudança, né? Essa percepção é bem clara, né? Mesmo que ela não esteja baseada em situações concretas, evidentemente as denúncias e as investigações vão levar a essa concretude, né, desses fatos, mas essa percepção é uma percepção quase que geral. Mas eu gostaria da tua opinião no seguinte: dentro da tua vivência política, aqui você atribui a administração pública ter chegado a esse ponto? Foi má assessoria? Foi incompetência? Foi uma má intenção? A que você atribui essa situação? Eu acho que foi um conjunto de erros, uma série de erros, de fatores que levaram a esse fiasco administrativo. Mas o principal, eu acredito, na escolha dos secretários. Alguns secretários, eu me refiro principalmente aos forasteiros, né? A gente fala forasteiros, não é uma palavra depreciativa, não. As pessoas que vieram para a cidade sem conhecer a cidade. O discurso de campanha era que o candidato Jorge Mário iria devolver Teresópolis aos teresopolitanos, e poucos foram os teresopolitanos escolhidos para assumirem os principais cargos ali de secretários municipais. Isso serve até de alerta e de ensinamento para os próximos governantes. Eu entendo que um secretariado ele deve ser técnico, mas também deve ser político, porque o político ele chega no cargo que ele ocupa através do voto. Então, o político sem voto, ele não chega a lugar nenhum. Sim. E sem capacidade técnica do seu secretariado, ele também terá uma péssima gestão e não poderá nem se tentar a sua reeleição. Eu acho que tem que ser uma mescla, fazer ali uma mistura de um secretariado técnico e político, mas principalmente privilegiar as pessoas da cidade. Teresópolis hoje tem excelentes profissionais em todas as áreas, em todos os ramos de atividade, em todos os segmentos dentro do organograma do secretariado municipal. Então, eu entendo que não se deve ceder às tentações, aos encantos e às indicações de deputados, de políticos e até de investidores de campanha, porque o compromisso do prefeito, quando eleito, é governar para os teresopolitanos
E nada melhor do que governar para os teresopolitanos é dar a eles a condição de serem assessorados aí por teresopolitanos que conheçam realmente a cidade e os seus problemas. Bom, Marcão, para a gente finalizar, gostaria de voltar a falar da CPI. Eu queria que você nos desse assim um pouco da tua expectativa. O que você espera que vai acontecer, qual o resultado que você espera dessa CPI? E eu queria finalizar com minha última pergunta para você, se você acredita nessa CPI. Anderson, eu quero acreditar, eu tenho que acreditar. Não estou querendo desmerecer o trabalho, mas tenho visto que não está havendo um interesse muito profundo em se buscar o foco, a gangrena, né? O local onde está a hemorragia, onde tem que sangrar, que está sangrando, onde tem que ser tratado. Eu estou vendo que estão sendo criados alguns paliativos e que não tem me deixado muito satisfeito, mas eu quero acreditar. Quero acreditar, inclusive, mandando um recado aos 12 vereadores, que ano que vem é ano político. Naturalmente, um vereador de mandato ele é candidato à reeleição, sim, tanto vereador, deputado, prefeito, quando é pertinente a sua reeleição, enfim. Então, o recado será dado nas urnas. O vereador que estiver do lado do povo, ele certamente vai receber o apoio popular. O vereador que estiver do lado do prefeito, do lado do governo, caso fiquem provadas todas as irregularidades, e muitas delas já existem provas, caso eles decidam optar em ficar do lado do que está errado, certamente a população vai fazer esse julgamento. Esse julgamento será no dia 7 de outubro de 2012. Então fica aí o recado para os vereadores. Estejam sempre do lado de quem os elegeu, de quem os colocou aí para trabalhar. A prerrogativa principal de um vereador hoje é legislar e fiscalizar o executivo. Barganha política, favores políticos, trocas de interesses devem ficar em segundo plano se tiverem que serem feitas. Eu acho que o momento ideal, o momento adequado é de se fazer a vontade popular prevalecer e não falta prova e documento para que se faça isso. Bom, eu conversei hoje aqui com o Marcos Vinícius Ramos, que é o autor da denúncia que originou a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga o Executivo Municipal aqui em Teresópolis. Marcão, quero agradecer demais a tua presença, deixar sempre à disposição a bancada do Jornal Diário, sempre que você tiver uma colocação a mais a respeito dessa ou de outras denúncias, está à sua disposição. Eu é que agradeço a oportunidade, queria desejar aí a todos os telespectadores um excelente final de dia, né? E me coloco à disposição toda vez que for preciso. Estou à disposição para vir aqui esclarecer qualquer que seja dúvida, qualquer que seja pergunta. Me coloco à disposição. Sempre que precisar, pode contar comigo, porque eu acho que o interesse hoje é comum. É ver aquela Teresópolis que a gente almeja para os nossos filhos, no futuro para os nossos netos, e que realmente a gente possa se orgulhar de dizer que mora em Teresópolis. Obrigado, Marcão. Bom, esta edição do Jornal Diário fica por aqui, lembrando que na quarta-feira nas bancas você encontra a cobertura jornalística mais completa da região no seu Diário de Teresópolis. Nós estamos de volta amanhã com mais uma edição inédita e você fica agora com as imagens que marcaram a terça-feira em nossa cidade.